E eu lembro que ele chegou pra mim e falou assim: "Tainá, tu realmente quer fazer isso na tua vida?" Ele basicamente falou assim: "Quem sabe tu para e faz outra coisa da tua vida". Fala galera, Lucas Estevão aqui, sejam bem-vindos a mais um Códigos de Carreira. Fala galera, Samuel Delfino com você. Sejam bem-vindos a mais um episódio que irá transformar a sua carreira. Fala pessoal, eu sou Diego Tavares e hoje vamos conhecer a história da Tainá Oliveira, que é uma software engineer na ChangeX. Seja bem-vinda, Tainá. Obrigado por aceitar o convite para conversar com a gente. Muito obrigada. Bom, pessoal, eu sou a Tainá, que é o Diego acabou de apresentar, e tô bem empolgada aqui com a nossa conversa de hoje. Então vamos lá, a gente estava falando, antes da gente fazer as introduções aqui, sobre teste, mas eu quero dar um step back e para o pessoal que está ouvindo saber um pouco mais sobre a Tainá. Se você puder falar para a gente, Tainá, sobre sua formação, o que você está trabalhando hoje, qual que é o seu foco? Eu atuo hoje como desenvolvedora full stack na ChangeX, fazem 2 meses, bem recente. Sou formada em engenharia da computação, me formei em 2020. Trabalho para empresas do exterior desde 2020, 2019, eu acho, não lembro direito, mas por aí. Atuei até então, até o final do ano passado, estritamente com back-end, então a minha interação ali com front mesmo, como todo dev a gente mexe, mas eu já não sei o que eu estava fazendo lá, diferente do eu sei o que eu estou fazendo no back-end, mas agora eu peguei essa vaga onde eu fiz o teste e aí eu passei para uma vaga que era uma vaga full stack, então bastante desafios novos aí. A ChangeX é uma empresa de onde? Ela é uma empresa de Dublin, Hum, todo mundo trabalha remoto e ela não tem, acho que é offices, mas ela tem, tipo, lugares que tu pode morar lá e trabalhar, como acho que é Nova York, pode ser Dublin. Tem inclusive um lugar no Rio de Janeiro também. A empresa é uma empresa de Ah, legal. juntar grandes fundos, empresas grandes que querem atuar aí fazendo algumas ações sociais para o meio ambiente, pra educação. Então ele conecta basicamente pessoas que querem mudar a sua região ou mudar alguma situação aí que se encaixe numa melhora aí de ambiente, junta com funders que querem doar aí dinheiro, alguns milhares de dólares, para tu desenvolver um projeto. Então é bem complexo, assim, é um perfil de empresa bem específico. Você precisa acompanhar a time zone? Como é que você faz? Como a gente tem um time bem diverso, assim, a gente tem algumas reuniões que tem que ser um pouco mais cedo para acompanhar o pessoal de lá, mas é tipo uma reunião só, mas é bem tranquilo, assim, a respeito de horário. Eu faço meu Entendi. horário, eu só preciso comparecer às reuniões mesmo, né. Ah, isso é legal. Antes dessa oportunidade, você já trabalhava remoto? Já, eu trabalhava numa empresa. Então você já tinha experiência, né? Sim, sim. Uma que eu trabalhava no Brasil, em 2020 começou a pandemia, né. Isso. foi. Me perdi na data aqui, galera, mas É assim, depende do país que você estava, I guess. Pra mim, 2020 começou a pandemia. Foi quando mandaram todo mundo pra casa, começou a fechar a fronteira e aquela confusão. foi 2020. Inclusive eu estava em Milão, e eu saí de lá, foi bem no ápice e, Nossa, tipo, eu saí no outro dia fecharam a Itália pra aquela foi tipo eu dormi no Nossa, aeroporto, Caraca, quase você fica totalmente, ilhada na Itália, total né? e eu dormi no É. aeroporto. que coisa ruim, né? Eu vou ter que ficar meses na Ah, Itália ilhado. A parte ruim é o gasto de dinheiro, né? Porque, querendo ou não, é uma fortuna, né? foi bem complicado. é, mas a Itália foi um dos países mais impactados, né? Foi feio. Foi verdade. Mas eu acho que também que é uma população mais idosa, né? É, acho que sim. Mas antes da pandemia você não tinha trabalhado então Não, de eu home eu office? tinha, mas eu trabalhava antes da pandemia, em 2020 eu trabalhava pra empresa do Brasil, e eu trabalhava, Ah, já legal. era um sistema híbrido, assim, porque o meu chefe, o dono da empresa, ele era, tipo, bem experiente, ele trabalhou muitos anos para empresas americanas, então ele já tinha essa questão de tu pode trabalhar síncrono, pode trabalhar de casa, então não era um problema. Então eu ia no escritório quando eu queria. Pandemia acelerou demais isso, né? Tem muitos devs, muita gente aí de tecnologia que hoje já é pré-requisito, né? Se é home office, se tiver que ser presencial, nem quero o emprego, né? Nem quero a vaga. Eu já entrevistei algumas pessoas assim. Na minha empresa, antes da pandemia, a gente tinha 2 escritórios principais, um aqui em Vancouver e outro lá em LA, Los Angeles. E para trabalhar na empresa eu tinha que estar em um desses 2 escritórios. Tinha uma exceção de um cara que mora em Toronto, mas é um cara velho de empresa, então ele conseguiu uma exceção para trabalhar remoto.
mas a gente sempre discutia a possibilidade de trabalhar remoto, não por causa dos devs em si, mas porque a gente tem uma população de artistas na empresa muito grande. Acho que mais de 1000, geralmente, artistas desenvolvendo os filmes. Geralmente é difícil trazer essa galera toda, porque o filme dura mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, e o artista é contratado por esse tempo. Então, por 1 ano e meio, a pessoa tem que vir para Vancouver para trabalhar na empresa, depois de 1 ano e meio, ela geralmente sai e vai para outra empresa para trabalhar. Eles gostam de ficar pulando de empresa em empresa, então o artista tem que ficar pulando de cidade em cidade, meio que tem uma vida meio nômade. Então é interessante para eles que tivesse esse trabalho remoto. Então, antes da pandemia, a gente discutia e já estava com um projeto com planejamento de 1 ano e meio, para que em 1 ano e meio a gente estaria pronto para trabalhar de casa, pra trabalhar remoto. E a gente teve uma reunião, tipo assim, semanas antes da pandemia estourar, discutindo, fazendo o timeline, o que a gente precisava desenvolver, o que precisava mudar. Chegou a pandemia, em 1 semana estava todo mundo em casa trabalhando remoto. O projeto que a gente teria 1 ano e meio para desenvolver ficou pronto em 1 semana. Porque a necessidade bateu, não tinha como desviar. Então, ao invés de pegar o caminho longo, que seria perfeito, com tudo certinho, foram vários atalhos, várias soluções que surgiram de última hora, e no final das contas, em 1 semana, estava todo mundo em casa, produzindo bem, sem nenhum ou quase nenhum tipo de empecilho para atrapalhar o processo. Beleza, aquele incentivo da pandemia. Eu vou te falar que pra mim foi difícil pra caramba essa transição, viu, cara, de ir pra casa. Mas enfim, todo mundo teve que se adaptar. Eu demorei alguns meses ali pra me ajustar. Eu estava com um filho pequeno. Meu segundo filho, Daniel, nasceu em janeiro. Aí eu saí em parental leave, fiquei não lembro quantas semanas em casa, voltei pro escritório, 2 semanas depois a Apple mandou todo mundo pra casa. Aí eu falei: "Ei, vou ficar mais tempo com meu filho em casa". Mal sabia eu, né, 2 anos depois Inocente. ainda estávamos lá. É. Mas como eu não tinha um setup, eu não tinha um lugar organizado, uma mesa boa, uma cadeira boa, estava tudo meio no improviso, era muito desconfortável. E aquilo afetou demais a minha produtividade. Aí quando a ficha caiu pra todo mundo que tipo: "Ô, a gente não tá voltando tão cedo", aí eu investi no meu setup, comprei uma mesa legal, aquelas que você consegue ajustar a altura, trabalhar em pé, trabalhar sentado, a cadeira confortável, e consegui aumentar minha produtividade, aí ficou muito bom, cara. Aí agora eu sou fã do modelo híbrido. Vai no escritório quando quer, quando pode, e se quiser ficar em casa também fica em casa. Pra mim isso aí é o melhor dos mundos, cara. Cara, pra mim no começo da pandemia foi mais fácil, porque na primeira semana eu já imaginei, eu não sei porquê, eu já imaginei que duraria muito tempo. Então, antes que surgissem regulamentos sobre como pegar equipamento da empresa, eu mandei um e-mail para minha gerente e falei: "Olha, eu não tenho setup em casa, tá ruim, eu preciso trabalhar e eu preciso melhorar meu setup". Ela falou: "Ó, vai no Mas você foi escritório, estaciona visionário. no estacionamento da empresa, pega o que você precisar". Aí eu fui lá, enfiei minha cadeira no porta-mala do carro, peguei os monitores que eu precisava, peguei tudo que eu precisava, tudo do bom e do melhor, trouxe pra casa. Passou tipo 1, 2 semanas, aí chegou um Saqueou a Sony regulamento que tinha Pictures. todo um processo, um monte de coisa pra fazer. Não, eu já peguei, tem autorização do meu gerente, ninguém pode reclamar. É visionário, cara, velho. O Diego Porque tá à todo mundo frente do achou tempo que ia dele durar só. uma semana o negócio. Mas aqui, pra mim estava tudo muito bem pelas primeiras semanas, eu acho que eu digo que o primeiro ano foi tranquilo, porque eu tinha meu escritório, eu moro num apartamento de 2 quartos, então um quarto era meu escritório da minha esposa. Aí nasceu minha filha, aí o quarto virou o quarto do bebê. Aí eu fui Aí você expulso pra entendeu o que eu sala. tô te falando. Aí na sala, minha filha, quando era bebezinha recém-nascida, não faz tanto barulho, era tranquilo. Mas começou a fazer um pouco mais de barulho, eu fui expulso da sala, fui pro quarto. Aí no quarto não tava legal trabalhar do lado da minha cama, agora eu fui expulso pro guarda-roupa. O próximo passo é o banheiro, tá aqui do lado, eu já tô esperando Queda trabalhar do livre. vaso daqui a pouco. Ô, Tainá, como que foi a sua adaptação? Talvez nem tenha tido uma adaptação, né? Tô assumindo aqui uma coisa, mas tô supondo aqui que você já falava inglês então, né? Pois é, meu plano era, eu tenho até um notes, que inclusive eu estava lendo esses dias e refletindo assim, né, como foi a trajetória até aqui. Meu plano era começar a entrevistar para empresas americanas, empresas que me pagassem em dólar, no caso, no final de 2023, ou seja, no final desse ano. Então esse era o meu plano, Uau! porque meu inglês não era, por exemplo, 2018 meu inglês era de leitura que eu aprendi na faculdade pra tu ler artigos, coisas técnicas, né? E inglês de viagem, então eu nunca estudei inglês. Então, do tipo assim, vou viajar, vou aprender essas frases aqui, vou aprender algumas coisas. Vou sobreviver. Acho que meu listening era bom porque eu assisti sempre, tipo, desde 2015 eu comecei a tentar assistir coisas legendadas. Pra treinar o listener, mas pegando as palavras ali, Isso, né? mas assim, o falar ou conseguir sei lá, improvisar, que não fossem as minhas frases, aí eu quero perguntar, eu quero falar sobre algo, eu quero
aquelas apresentação, vou me apresentar em inglês, aquela coisa bem, minhas frasezinhas prontas, sabe. E foi 2020 que eu tinha recém terminado a faculdade. Apareceu 4 oportunidades de fazer entrevistas, porque eu tenho bastante contatos, digamos assim, eu fui em alguns eventos, eu conheço várias pessoas que trabalham na área, então eu tinha bons contatos, digamos assim. E eu recebi 3 e-mails, Fez um acho que 3 networking, e-mails né? na sequência, assim, foi tipo no mesmo mês. "Quer fazer essa entrevista? Lembrei de ti, tu quer trabalhar?" E eu: "Ah, mas meu inglês não é bom ainda, uma próxima vez, quem sabe?" Eu falei: "Ah, imagina alguém te indicar, assim, tu chega lá no co 'My name is'", e era isso, né, dá um branco. E aí, eu falei: "Não vou me queimar pelo menos, vou me preparar melhor e quando aparecer uma oportunidade eu vou". Só que assim, na quarta oportunidade eu falei: "Poxa, tem uma hora tem que começar, entendeu?" Eu vou É, com o My Name Is mesmo, né. aquela coisa, o não eu já tenho. Ou Exatamente. vai, né? Tipo assim. E tinha sido alguém que tinha saído da empresa, tinha trocado de empresa e falou assim: "Ah, ficou vaga lá a minha eles estão procurando um dev e tal, e eles queriam por indicação, porque, eles precisam botar alguém rápido". Então e foi assim, sexta-feira marcaram a reunião, segunda tinha a eu falei: "Tá, quer saber? Nunca mais eu vou ver essas pessoas na vida se eu não for contratada, tá tudo certo". Eu falei com ele, falei assim: "Olha, meu inglês não é tão bom, não tô confiante, tá tudo bem por ti?" Eu entrevistei: "Não, eles são super tranquilos, se não der, fica a experiência, não tem problema". Eu falei: "Tá". E aí eu fui, isso que assim, eu passei o final de semana todinho traduzindo coisas. Então eu pensava: "Eu quero falar sobre tal coisa, então como que eu me expressaria em inglês, né?". E aí ia lá eu no Google Translate, usando o Grammarly, traduz tal coisa, tá, se vocês perguntarem tal coisa eu respondo dessa forma. Então eu passei o final de semana treinando, digamos assim, descobrindo algumas palavras e tal. E aí chegou no dia, e não sei, eu acho que eu estava esperando nada, minha expectativa estava zero, então eu acho que eu estava super à vontade, a coisa fluiu, assim. E tudo que eles perguntavam eu: "Ah, eu pensei nisso", aí eu respondia. Então Ó, aham, esse é eu o posso ensaio, fazer eu bem. posso E sua responder. preparação valeu a pena, E no né? final eu pedi desculpa pelo meu inglês, eu falei assim: "Olha, eu", até porque eu pedi pra ele avisar eles que meu inglês não era bom e tudo mais. Só que hoje em retrospecto eu vejo que eles estão acostumados a trabalhar com estrangeiros. Então pra eles, quando eu pedi desculpa pelo meu inglês, eles: "Não, tu não tem que pedir desculpa nenhuma, tipo, não sei nem por que tu disse que tu não sabia falar inglês". Eu descobri que minha pronúncia ela não é ruim. Então o que eu sei falar direitinho. Então, eles acham que concluem que não, a pessoa por estar nesse nível de pronúncia, de repente isso aqui eu não tive, inclusive eu comprei, tem um livro ali, ó, que é o English Grammar, que é um livro de aprender inglês do básico, do usar o verbo to be e aquela coisa toda. Então, Que legal, você começou normalmente o inverso do que a galera faz, né? Você foi pro speaking primeiro, depois agora você tá voltando exatamente. pro grammar. E isso é Legal. importante, porque apesar de eu conseguir me comunicar e em certo momento eu tive uma curva de aprendizado muito boa, porque eu tive que aprender muita coisa, né, para ter as reuniões ali diárias. Primeiro, assim, 2 meses eu achava todos os dias que eu ia ser demitida, porque eu não estava entendendo eles ou eles não iam me entender. E isso também, aproveitando a Síndrome do deixa, já impostor. vou concluir aqui, né, para não tomar tanto tempo. Mas isso é uma coisa que eu acho muito interessante da minha história, assim, é que pela minha insegurança e a minha limitação na questão verbal, né, do inglês, eu acabei, assim, desenvolvendo muito a parte escrita. Porque eu saía de uma reunião e eu fazia uma lista gigante de bullet Hum, points. Isso é o que eu entendi, isso, a ação a ser tomada é isso, confirma? Então eu tentava ser o mais específico, mais objetiva e detalhada para ter resposta sim ou não, ou ter uma resposta aonde ninguém fosse me chamar para uma reunião: "Ah, Tainá, vem me explicar isso aqui que eu não entendi". Então eu tinha um receio tão grande de alguém me chamar para me explicar um negócio, Uhum. que eu, assim, que eu desenvolvi em 4 meses uma coisa que eu tô, sei lá, não sei nem comparar, assim, mas a pessoas que me conhecem antes, tanto de forma técnica quanto pessoalmente, falam assim: "Tainá, tu tornou outra pessoa em 4 meses", porque foi do tipo, era 10, 12 horas Você estava imersa, tentando né? nada ensina tão rápido é, quanto a necessidade, né. Quando a gente precisa e quando não tem escolha, parece que o cérebro liga uma chavezinha que fala: "Pronto, agora eu tô no modo aprender. É. Eu tenho que aprender, não tem outra chance, tem que ser agora". E a gente aprende bem rápido, né. Eu tirei um insight bem legal do que você falou, que é a questão de que a galera acha que tem que ter um inglês perfeito, pra trabalhar pra uma empresa estrangeira. E no seu caso, por exemplo, da empresa que você tá agora, que nem uma empresa americana de um país onde o inglês é a linguagem nativa. Pra mim isso é uma concepção muito errada, dependendo do tipo de cargo que você tá querendo,
a maioria deles, eu diria, exige que você consiga se comunicar bem e se expressar bem. Não de maneira 100% correta, não com sotaque americano de Nova York perfeito, entendeu? Porque se pegar dentro do próprio Estados Unidos tem milhões de sotaques. Eu tô aqui em É. Vancouver, no Canadá, quase ninguém é de Vancouver. Então, sotaque americano ou sotaque de inglês nativo aqui é raro, entendeu? Todo mundo Isso tá é o de menos, né? se comunicando bem com o inglês que tem. Pode ser que uma pessoa trabalhe como engenheira de software falando como uma criança de 8 anos de idade. Mas se ela consegue se comunicar com uma criança de 8 anos de idade e consegue passar a Uhum. informação que ela precisa, isso não é um impedimento para que ela seja contratada. Isso se ela não lida direto com o cliente, que aí já muda um pouquinho a Sim, situação. concordo. Porque aí a comunicação se torna algo que faz parte da imagem da empresa. Então é interessante que a pessoa saiba se comunicar um pouco melhor. Então não é uma barreira de entrada, geralmente é uma barreira de crescimento. Concordo. E eu espero. Mas eu achei muito legal a dica que ela deu de criar esse documento depois da meeting para fazer aquela validação de entendimento, sabe? Isso aqui é o meu entendimento, essa é a action, sei lá, você pode colocar a pessoa que é responsável por cada item, por exemplo, e dar aquela validação escrita ali, né? Isso é legal E demais, assim, mano. até pra quem tá ouvindo, assim, isso é algo que eu aprendi por causa da minha necessidade, mas hoje eu vejo que isso é uma skill, uma habilidade muito necessária. É um extra muito grande numa vaga de, acho que em qualquer vaga, mas numa vaga de dev, tu tem aquele estereótipo, assim, de, o cara só escreve código, o cara não é bom em comunicação, ele não faz pergunta, deixa Digitador. que ele te entrega o código depois. E a gente sabe que isso não funciona e não é assim. Não. Inclusive eu ganhei aumento e eu ganhei, tipo, um review do VP da empresa, que eu tive uma reunião com ele, porque os meus textos estavam tão bons que pra mim eu tava fazendo 20%. Eu não quero dizer que estavam tão bons, né? É que eu só tava me esforçando muito. Então eu acho que meu esforço tava sendo junto. Nada tava ruim pra mim, não tinha pergunta que fosse ruim. E eu também fazia as perguntas. Então eu acho que mais à frente eles me deram um projeto. Eu toquei um projeto financeiro, assim, uma integração, desenvolvimento de uma feature de investimento. E eu não tinha experiência para aquilo. Só que eles falaram assim, era uma agência que eu trabalhava, tá? Por isso que, inclusive, um dos motivos, assim, de eu achar bom ter trocado, que hoje eu trabalho numa empresa de produto, antes eu trabalho numa agência. Então, a agência tem vários projetos. Uhum. Eu Uhum. acabei sendo responsável de um específico lá. E nesse projeto eu implementei essa feature. E eles falaram assim, gente, de todos os projetos é o que a gente tá menos preocupado. Mesmo eu tendo menos experiência. Porque eu comunicava. Olha, tem essa parte aqui que eu tô insegura, eu não sei se eu tenho conhecimento suficiente, isso foi o que eu pesquisei, eu preciso de alguém mais experiente aqui pra me dar um review. Então, basicamente, eu Uhum. dava as ações, especificações do que eu precisava. Então, acho que era mais fácil de trabalhar, tinha um feedback, um back and forth mais frequente, assim, né? Sem dúvida, hoje eu vejo Esse que lance, às vezes, do desenvolvedor júnior de não se comunicar é uma coisa simples que todo mundo consegue fazer, que não depende de experiência nem conhecimento técnico. Um cenário, por exemplo, entrega uma tarefa para o desenvolvedor. Existe um acordo ali no time por um determinado prazo. Vamos dizer que é uma sprint de uma semana, então ele tem uma semana para entregar aquela tarefa. Por qualquer motivo, ele percebe que ele não vai entregar a tarefa. Ao invés de ele levantar a bandeira vermelha, ele espera chegar no final da sprint, às vezes na review ali, e falar: não consegui, por causa disso, preciso de ajuda. Poxa, levanta a bandeira vermelha, comunica, que eu tenho certeza que vai ter alguém mais sênior ali, ou algum colega que vai conseguir te dar um suporte para que você entregue, ou pelo menos gerencie as expectativas para não chegar numa reunião de entrega, numa review, e nada tá pronto, né? exatamente. Acho que essa é a palavra, a frase perfeita que tu falou, Lucas. É gerenciar a expectativa. Acho que essa era, inclusive, as Uhum. constatações, assim, deles. E, inclusive, aproveitando, né, o mesmo assunto, essa vaga que eu entrei agora é uma vaga full stack. E era uma vaga que era tão boa a vaga, só que era uma vaga pra sênior. Eu falei assim, não vou passar nisso aqui mesmo, já que eu tô mandando uns currículos, eu não vou mandar aqui, né? E foi um processo assim, tipo, foram cinco entrevistas. E uma delas não, acho que uma coisa que foi interessante pra mim não foi, tipo, código de algoritmo ali na hora, eles me deram um problema real, eles me deram um sistema, e eu tinha problemas pra resolver, então, tipo, Ah, tinha um problema legal. de performance, e eu tinha que abrir os PRs pros desenvolvedores deles revisarem, então
E o que eu fiz? O meu PR tinha um mini texto, um mini artigo na explicação. Eu falei: "Tem que tentar me vender". Tem um sumário do Aham. PR, um Não, tudo. índice. E eu sou É fácil, um né? pouco visual, então, eu tenho os bullet points, os checkbox ali, isso foi implementado isso foi por causa disso, explicação, imagem, com setinha vermelha, ou seja, eu trabalho tanto o visual quanto o escrito. E no final das contas, tinha outras pessoas sendo entrevistadas, né, e outras pessoas chegaram ao final 2 outras pessoas chegaram ao final da última entrevista, e tipo, no final eles fizeram uma proposta e eu perguntei: "Tá, não tinha ninguém mais experiente?" Porque a vaga era um salário bom, era uma empresa boa, uma cultura boa, tem, esses retreat, então agora, tipo, Nó, que legal. é tudo pago Tudo pago 2 pela empresa? Legal. Uau. então tem, Sonho. tipo, vários benefícios. Como é que é isso aí? Eu boiei. Não entendi. Retreat Não entendi. O que que é retreat é isso? quando uma empresa te, sei lá, leva todo mundo que trabalha remoto para um país específico e tu passa trabalhando uma semana lá. Então eles pagam toda a tua Ah, viagem, legal. tuas as experiências lá e tal. Bacana. E então, assim, era uma vaga muito boa. Geralmente vai pra um resort ou vai pra um Aham. lugar bem bacana, né? Que E legal, não sabia disso. eu pensei assim: "Não é possível, com uma vaga tão boa, não tem ninguém mais experiente que eu". É claro que tem alguém mais experiente que eu, tem alguma Tem um coisa errada. catch aí, né? E aí no final no final a proposta que eles fizeram, assim, não, realmente a gente, tanto é que na primeira entrevista ele falou assim: "Ah, eu esperava que tu fosse mais experiente, tanto de, tempo, né, quanto ter trabalhado com algumas coisas que eu não tinha trabalhado. Mas o pessoal gostou de ti, então a gente vai passar pra próxima fase, porque não custa tu ir pra segunda entrevista, né". Que era uma entrevista um pouquinho mais técnica. A primeira foi só fit cultural e falar de mim lá. E no final, quando eles fizeram a proposta, o que eles me deram de feedback é que, mesmo eu tendo bem menos tempo de experiência, a minha solução não tinha sido tão abaixo. Tinha sido muito mais do que eles esperavam para um mid-level, e não tinha sido tão abaixo do que o sênior tinha feito. Só que eu superei as expectativas na questão de descrição e a minha comunicação com eles. Então as minhas perguntas foram tipo de quem estava pensando, de quem estava realmente questionando coisas que a outra pessoa não se mostrou tão ter a mesma, habilidade nesse sentido de comunicação. Então, Uhum. de novo, essa questão da escrita, do tentar me Caraca, comunicar foda, melhor, né? Porque assim, foi eu Uhum. ganhar uma vaga senior top, porque as que pessoas não elas tô. ficam muito ali, É né? Aham. isso que eu ia Hard falar. skills, soft skills, hard skills, soft skills. E quando vai pra entrevista, não pergunta da empresa: o que que eu vou vir aqui pra resolver o quê? O que que vocês querem de mim, né? Eu tô vindo aqui pra quê, né? E é legal porque você se mostra interessado, né? Se você for ver do lado da empresa, a empresa ela quer contratar gente que vai resolver problemas pra elas, né? Que se interessem, né? É, eu acho que isso Enfim. faz parte do conjunto de soft E skills que ali, sejam né? interessantes de se trabalhar. Porque geralmente, principalmente empresas que não são Big Tech, o processo de entrevista envolve muita equipe que vai trabalhar com a pessoa. E a decisão final, pelo menos nas minhas entrevistas, quando eu faço com a galera, a decisão que eu e minha equipe a gente toma é: a gente quer trabalhar com essa pessoa? Ela vai ser alguém fácil de trabalhar? A gente consegue entender o trabalho dela? A gente consegue fazer com que essa pessoa cresça com o que ela vai aprender aqui na empresa? Ou é uma pessoa que, a pessoa pode ser muito boa, mas, poxa, é uma pessoa que parece que vai ser cabeça dura, ou uma pessoa que já acha que sabe demais, é uma pessoa que teve uma solução bem complexa, mas não soube explicar a solução de um jeito que eu entendi. Então, poxa, talvez uma pessoa que sabe, que tem um pouco menos de experiência, mas que se Seja mais comunica bem flexível também. e consegue demonstrar suas ideias, isso de uma maneira interessante, vale mais do que alguém que é uma pessoa fodástica, mas é uma pessoa fodástica para trabalhar sozinha. É. Tô fazendo uma pausa aqui rapidinho para falar que se você tá gostando desse episódio, curte, se inscreve e compartilha com o máximo de pessoas possíveis para aumentar o nosso alcance. Valeu demais. Deixa eu mudar um pouco de assunto, tocando num tópico que você falou sobre que você participou de bastante eventos antes de começar a se candidatar para essas vagas, e daí que você conseguiu os contatos que acabaram abrindo as portas para você. E como que você se envolveu nesses congressos? Era um congresso no Brasil, fora? Você foi por conta própria? Os 2. Na verdade, assim, então aproveitando, né, a deixa, vou falar um pouquinho de como eu comecei na área, como eu conheci, como Ótimo. eu conto a minha história a partir de 2014. 2014, eu conhecia 2 pessoas que trabalhavam remoto, que eram devs, trabalhavam remoto, trabalhavam já para empresas americanas, ou seja,
a gente tá falando 2014. Não sei no meio de vocês, mas pra mim, 2014 só conheci aquelas 2 pessoas. Isso não era uma coisa Era raro. divulgada na internet. Era uma coisa extremamente estranha. É. Tanto é que os comentários eram do tipo, não é possível, eles devem estar fazendo alguma coisa ilegal. Ilícito. Então, assim, dentro do meu meio era essa a visão, porque era uma coisa totalmente fora da curva. Trabalho remoto, trabalhar pro exterior, então, tipo, não existia. Mas eu via aquelas pessoas e falava assim, poxa, eu também quero trabalhar assim, poder ganhar assim. Na época eu já cursava outro curso, mas foi em 2014 que eu participei de um evento chamado Rails Girls. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma dessas tantas eventos que se tem focados em mulheres, né? Uhum. Nesse caso é um evento de 2 dias onde eles apresentam para meninas que não têm contato nenhum, nunca tiveram contato. Eles fazem uma introdução ali do que é linguagem, o que é o framework, do que tu pode fazer. E 2 coisas foram interessantes. Uma que era um ambiente, sem dúvida, mais confortável, porque todo mundo, não só pelo fato de ser mulher, mas todo mundo estava no mesmo nível, todo mundo estava querendo descobrir. Quando eu falava com essas pessoas que trabalhavam já na área, eles me mostravam o que eu chamava de tela preta, que eu já sei que é o terminal. Não, aqui, tu faz várias coisas e o pessoal, meu Deus do céu. Não, eu acho que eu não quero mais fazer isso, porque a minha visão era essa que a gente tem dos filmes de hacker, sabe? É. Que sai escrevendo aquelas coisas aleatórias. Essa era a Uhum. minha visão em 2014. Mas eu achava muito interessante. E eu participei desse evento pra ter um pouquinho, né, tentar conhecer melhor essa área. E foi muito legal, porque a gente teve um momento de brainstorm. Então, sentaram 2 devs com a gente, nós éramos 4 meninas, nós fomos divididos em grupos, assim, e eles começaram a levantar problemas de áreas diferentes e, por exemplo, nutrição, alguém que quer uma loja online, uma pet shop, como a gente resolveria isso? E a gente montou um CRUD naqueles 2 dias. E, tipo, pra mim foi abriu a minha mente de uma forma que, por isso que eu conto a partir daí a minha história. Porque eu saí dali vendo um propósito nessa área. Foi um divisor de águas, Vendo né? Uhum. totalmente um divisor de águas. E com certeza Ruby on Rails também contribuiu pra você ter gostado da área, né? Porque eu acho que não tem plataforma, framework amigável. mais amigável e mais divertido de começar a aprender a desenvolver um sistema do zero Totalmente. do que Ruby on Rails até hoje. Eu acho que foi minha primeira linguagem do coração, assim, e framework do coração que eu aprendi. Falei, nossa, eu quero usar isso aqui Eu pro resto da trabalho até vida. hoje com ele. Ah, Saudades de Ruby on Rails, eu gostava muito. eu saí dali pensando já que eu gostaria de trabalhar naquela área, que eu iria estudar de forma paralela à minha faculdade atual, né, da época. Mas eu tentei fazer isso durante uns meses, não deu muito certo, porque minha faculdade era integral. Estudar integral, morar numa cidade que eu tinha que viajar 1 hora e meia para chegar. Eu morava numa cidadezinha do interior, então eu viajava pra faculdade todo dia. E estudar programação sozinha, sem o suporte que a gente tem hoje, foi bem difícil, assim. Então eu decidi trocar de curso para eu queria ciência da computação na época, mas só tinha disponível, no momento que eu quis trocar, tinha engenharia da computação, que aí foi o curso que eu fiz. E desde então eu comecei a participar lá desde 2014, comecei a participar de eventos. Desses Rails Girls, RubyConf. Eu não vou lembrar o nome dos eventos, mas eventos de JavaScript que tem. Eu nem trabalhava com JavaScript, mas era um evento, tu conhece pessoas, tu Faz o faz. networking, Tem os brindes todos, que eu adoro brinde ganha de stickers. evento. Eu tenho a Eu caneca, também. Nossa, eu era tem rato várias de brinde coisinhas de na evento. caneca. Inclusive aquela caneca da RubyConf desse ano, que eu palestrei sobre esse projeto que eu trabalhei. Que legal. Então tem as meias, eu tava ontem com as meias da RubyConf também. Cara, eu ganhei meio em um evento que eu fui ano passado. Achei muito massa o item do kit, cara. Ganhei óculos escuro. Bem massa. Ai, que massa. É? Não, esse é outro Ó, Não, nível. com símbolo do legal. React ainda. Massa. Diferenciado. Pô, Ó, Olha. Ele outro te ajuda nível. a programar Quero um no evento sol. desse aí. Não. Nossa, o último evento que eu fui, eu já tinha ido nele antes da pandemia. É aqui em Vancouver, é um dia especial da área de software para VFX. Foi o evento que eu participei que tinha mais brinde. Assim, eram brindes muito bons. Eu enchi a sacola de brinde, cheguei em casa igual uma criança que foi na loja de brinquedo. Aí teve ano passado, de novo, esse mesmo evento. Foi o primeiro depois da pandemia.
Eu cheguei esperando a mesma quantidade de brindes, eu não sabia que, como era o primeiro evento pós-pandemia, a maioria da galera que geralmente patrocina o evento não quis investir. Eu Que cheguei, não tinha isso? brinde nenhum. Eu cheguei não cheguei em casa nem com Caraca. uma blusa, não tinha nada, nada, Ai, que nada. triste. Eu ia sair triste desse evento. É, também. Frustrado. Fui no evento só Aham. pra ganhar brinde. Não sei se eu respondi a pergunta, Lucas, mas foi a partir daí que comecei a participar de eventos, porque eu sabia que eu gostaria de atuar na área, então e eu conhecia pessoas que trabalhavam, então a gente ia juntos. Participei também de como coach depois nas Race Girls. Inclusive organizei o primeiro evento para mulheres na cidade que eu moro, que foi um Que Race Girls. legal. Então aí tu conhece, por exemplo, conheci desenvolvedores que vieram da Globo, da Thoughtworks, porque eles patrocinaram, então eles mandavam, tipo, cada empresa mandava 2 desenvolvedores, então dali o pessoal tinha inclusive 2 pessoas que trabalhavam já remoto para empresas americanas, então tem pessoas que eu tenho contato até hoje, assim. Isso é muito legal. Eu acho que o grande valor de eventos, o primeiro é o networking que a gente faz, a galera bacana que a gente conhece que tá trabalhando na mesma área que a gente, se interessa pela mesma tecnologia. E tá certo que a gente já trabalha com pessoas assim no dia a dia. Só que geralmente nos eventos vai quem é um pouquinho mais apaixonado. Não é aquela pessoa que tá indo lá só pra bater cartão, aquela pessoa que não. Eu tô indo no evento de Ruby on Rails porque eu gosto pra caramba da plataforma. Eu tô indo lá porque eu quero aprender mais, eu quero explorar mais, eu quero contribuir. Então você acaba conhecendo essa galera que um pouquinho mais baixo no seu funil de amizades de trabalho, aquela galera que tá um pouquinho mais próximo do seu interesse. E acho que esse é o primeiro bônus de eventos. E o segundo, não são os brindes ainda, acho que os brindes são o terceiro. O segundo eu acho que é a questão de conhecer para onde a tecnologia está indo, porque é muito fácil a gente trabalhar no dia a dia no que está saindo nos nossos requisitos ou no que está saindo de tarefa nova, mas quando a gente vai no evento, a gente vê o que outras empresas ou o que outras áreas estão fazendo, a gente volta, pelo menos eu voltava dos eventos com a cabeça um pouquinho Uhum. mais aberta, pensando nos problemas que eu tenho internos de uma maneira um pouquinho mais fora da caixa. Falando, peraí, o Uber teve um problema semelhante, eles resolveram com essa ferramenta aqui que eu nunca explorei. Vamos tentar? E eu já cheguei, 2 projetos que eu pivotei completamente a tecnologia que eu estava usando, por causa de um evento que eu fui e vi que, poxa, ninguém está usando o que eu estou usando. Acho que eu preciso mudar para algo um pouco mais específico da área, entendeu? E isso foi aprendizado Cara, de eu evento. lembro de eu voltar de evento assim, chateadíssimo. Falar, putz, tô muito defasado. Tem muita coisa que eu preciso correr atrás. Quando eu era mais júnior, assim, foi muito importante pra mim aprender realmente, de abrir o notebook ali e começar a anotar coisas que eu tinha que pesquisar. Eu lembro de um evento que eu fui há muito tempo atrás, que a galera tava apresentando o Gulp, que, sei lá, acho que nem deve nem existir mais. Mas foi o meu primeiro contato com automações para fazer minificação e criar os bundles, assim, enfim, uma série de coisas para contribuir com a performance da aplicação. E eu aprendi ali no evento. Falei assim, putz, maneiro isso aqui, vou anotar, vou pesquisar e acabei implementando profissionalmente na empresa que eu trabalhava. Acho que aprendizado também é um ponto válido aí de ir em eventos. Sim, e isso também você sai, né? Isso que é o legal, assim, que te inspira também, né? A sair, buscar coisa nova, né? Realmente você fura um pouco a bolha, né? É o que o Diego falou. Você tá ali na sua bolinha, né? Você sai, você, pô, cara, tem algo a explorar, né? E você sai até animado, né? Pra buscar coisas Até novas. hoje eu tenho, acho que deve estar no Evernote, na época era o que eu usava para anotar, fazer anotação de evento. Uma lista que eu saí de uma QCon, que eu fui em São Paulo, de tecnologias que eu tinha que aprender, porque senão eu ia ficar defasado no mercado. Essa lista devia ter umas 10 tecnologias, e 3 delas são as Ó, tecnologias que eu uso hoje. E que se eu não tivesse estudado lá na época, naquele evento, eu Uhum. não teria conseguido a vaga que eu consegui aqui na Sony, e não estaria trabalhando onde eu tô hoje. Se eu tivesse ficado sentado na minha mesa de computador trabalhando normal no que eu trabalhava no dia a dia, eu tava programando em C, C++ e Python até hoje lá no Brasil, na Embraer. Não não que que fosse fosse ruim, ruim, mas mas eu queria era. um pouco mais. Vocês anotaram, né, galera, esse código aí, né? Vocês anotaram esse código que o Diego deixou aí, né? Você Vai tá... em evento, gente, é bom demais. E mudando um pouco de assunto de novo, eu vi que no seu LinkedIn que você passou um tempo como bolsista CNPq. Você chegou a pensar seguir a área de carreira acadêmica? Olha, isso eu pensei foi bem breve, assim, porque, como eu comentei com vocês, eu comecei na área com essa visão de mudar a minha circunstância de vida e da minha família, onde eu estaria trabalhando aí para o exterior, ganhando em dólar. É o sonho, né?
Uhum. Então acho que isso nunca fugiu, assim, da minha cabeça. Até porque meu primeiro contato e o motivo de eu querer conhecer um pouco mais e eu ter escolhido a carreira foi a questão de oportunidade financeira, aonde é o único lugar que tu poderia crescer daquela forma, sem tu ter aí muito dinheiro para investir ou um background de uma família que te dê um suporte pra, sei lá, fazer uma medicina e montar um. Acho que é aquela coisa, tu nasce pobre, tu dificilmente vai mudar a tua circunstância. Tem as exceções, Uhum. claro. Tu nasce rico, tu É. tem um suporte. Então meio que essa era a minha realidade em 2014. Sim. Todas as pessoas que eu conhecia. Então as pessoas mais bem-sucedidas é quem fez um concurso e ganhava seus alguns mils ali, mas que são certinhos e que é mais do que um salário mínimo. Então esse era o meu padrão, assim, né. Então por isso eu acho que eu nunca, Uhum. apesar de eu acho que seria uma área bem legal, bem interessante, acho que eu me sairia bem, mas meu foco foi sempre trabalhar para o exterior. Você já tinha esse propósito e já tinha se interessado para entrar na área antes de escolher exatamente a sua formação, né? Uhum. Como que a sua formação, a faculdade, contribuiu para sua carreira? Acho que tem 2 principais características que eu acho que não são técnicas, tá, que acho que foram as que realmente mais me agregaram. Claro, tem para quem não conhece, tem introdução à computação, tu tem a orientação a objetos, tu ter essa introdução a essas áreas foi importante para mim, porque não tinha, Uhum. pelo menos quando eu entrei na faculdade ou pelo meu meio, eu não tinha esse acesso que a gente tem hoje, né. Sei lá, um vídeo Ela no criou um YouTube. caminho estruturado de conhecimento ali, né? Exatamente, exatamente. Então foi importante nesse sentido. Mas eu ainda digo que acho que eu tive que desenvolver resiliência, que era uma característica que eu não tinha na minha personalidade, tá. Então, que é mais ou menos o que o trabalho me demanda hoje. Tu tem que entender que tu tem que lidar ali com a tua frustração, tu tem que saber gerenciar a tua emoção, tu tem que saber gerenciar o teu tempo, tu tem que bater a cabeça até aquilo entrar, criar um modelo mental ali, né. E isso é muito frustrante, porque não é uma coisa que tu faz, daí eu vou pra casa, um trabalho, sei lá, Uhum. que é um processo, tu executa aquele processo, chegou às 8 horas no final do dia, ou tu terminou a tua aula e tu vai pra casa. Não, tua cabeça fica pipocando lá, É. tentando fazer sentido naquelas coisas que tu viu. Então, pra mim, sem dúvida, foi resiliência, porque em vários momentos eu pensei em desistir, em vários momentos eu pensei: "Não, isso aqui não é pra mim", ou "Eu nunca vou ser uma boa desenvolvedora", ou "Eu nunca vou ser uma boa engenheira", por quê? Porque eu não sou o estereótipo de: "Ah, eu jogo desde pequena, eu gosto de desmontar coisas, sou uma pessoa curiosa". Pelo contrário, eu sempre fui tímida, nunca gostei de sair, nunca gostei de desmontar nada, nunca fui muito curiosa, nunca fiz nenhum esporte, então eu não seria o que alguém que visse Tainá em 2013, 2014, nunca diria que ela é a pessoa que é hoje, entendeu? A vida de dev, até, vai, uns 10 anos atrás, era muito estereotipada daquela visão do O hacker que nerd, né? só anda de moletom preto, não conversa com ninguém, é antissocial, nerdzão, gênio, vira madrugada no computador, e essa era a pessoa que estava pronta para se Não usa tornar um mouse, só desenvolvedor. teclado. E cada vez mais é, cada vez mais a visão de engenharia, a visão do engenheiro, aquela pessoa que é capaz de seguir um sistema, de seguir um processo, de executar, de estudar, de aprender, de aprimorar, vem tirando um pouquinho essa visão do hacker como desenvolvedor e colocando mais a visão daquela pessoa responsável, aquela pessoa que sim, tem facilidade com exatas, porque eu acho que é algo que facilita um pouco a vida do desenvolvedor, mas não necessariamente aquela pessoa que é o Cara, gênio eu da tô pra te falar que eu matemática, sempre fui entendeu? péssimo em matemática. Matemática sempre foi a minha dificuldade. Quando eu entrei na faculdade, eu tive as primeiras matérias lá de cálculo, foram as matérias que eu precisei me dedicar mais e me esforçar mais, porque assim, eu só queria passar, pra eu nunca mais ter que olhar pra aquilo ali. Bom, tô em exatas. Então, assim, não é impedimento pra ninguém não ter a habilidade ou não ter essa predisposição a exatas ou a matemática. Enfim, é possível pra todo mundo, né? Mas eu achei interessante o que a Tainá falou sobre a resiliência, sem dúvida nenhuma. Tem que ser resiliente. Tem um conselho que um professor meu de faculdade, vou até citar o nome dele aqui, porque eu quero trazer ele para ser entrevistado aqui, é o Fábio Tirello. Boa, Eu boa. falei com ele que eu vou convidar ele para participar do podcast, e ele falou que vai pensar. Fazer mutirão Falou: na "Fábio, tá web. convidado".
Ele me deu um conselho Venha, na Fábio. faculdade há, nossa, nem sei quantos anos atrás, há mais de uma década atrás. Provavelmente nem ele lembra que ele me deu esse conselho, mas a gente estava conversando sobre ser gênio ou não. Eu lembro que um dia no almoço, no intervalo entre duas matérias, na hora do almoço, eu sentei pra almoçar com ele. Ele falou: Ó, a diferença de um gênio e de uma pessoa normal não é que o gênio chega lá e a pessoa normal não vai chegar. A diferença é o esforço que vai ser necessário para chegar lá. E geralmente a pessoa que não é gênio vai se esforçar mais e vai chegar mais longe do que a pessoa que é gênio. Esse conselho, assim, mudou completamente a minha carreira, porque eu entendi que eu podia me esforçar e que esse esforço ia compensar pela falta de genialidade que eu pensava ter em algumas áreas, entendeu? Esse foi o conselho que me fez, por exemplo, ganhar a medalha na faculdade, porque tinha um cara que era o gênio da sala de aula lá, e eu falei, não, eu vou passar esse Foi cara na só no força do esforço, ódio. entendeu? No final, tipo assim, por causa de 2 pontos em uma matéria eu passei, mas foi numa matéria que eu me esforcei horrores, É. e era uma matéria que eu sabia que esse cara não estava se esforçando, que era uma matéria chata, que era cálculo 2. Oh, eu acho que sim, cara. O cérebro é uma máquina extraordinária. Se você condicionar ele, né? Foi o que a Tainá falou um pouco no começo do episódio, né? Do inglês, né? Cara, ela se condicionou a isso, se esforçou, e o cérebro entendeu e se adaptou, né? É extraordinário, assim. É só se condicionar que as coisas acontecem, Acho que a né? Tanaí ia falar alguma coisa, a gente cortou ela umas 3 vezes. Já nem lembro agora qual que era. Tinha várias coisas que a gente falava, não lembro qual que era. Ah, eu acho que era. Eu ia mencionar que um dos momentos esse que eu pensei em desistir foi. Eu era uma pessoa, como eu citei, muito quieta, muito inibida. Eu me sentia muito também do tipo, eu tô aqui pelo dinheiro, tô aqui porque eu tenho uma. Digo no dinheiro, na verdade, porque meu foco era mudar a minha circunstância de vida da minha família. Então eu sou a mais velha, eu tenho vários irmãos mais novos. Fui criada pela minha avó. Então hoje, por exemplo, eu ajudei os meus irmãos a estudarem. Um dos meus irmãos é dev. Que Caraca, que Eu legal. orgulho, hein? trouxe ele pra ser dev. Nossa, que Tô legal. fazendo mais novo agora também ir por esse caminho. Trazendo pro lado negro da força mesmo, né? Aham. Eu tenho Vai abrir vários uma irmãos, startup de então família. É. O Lucas é meio assim também. O Lucas é E meio eu fui assim, né, influenciado pelo meu Lucas? irmão mais velho. que legal. E eu lembro que na faculdade teve um momento desses, assim, onde eu tinha um colega que a gente fazia coisas juntos, assim, estudava juntos e tal, só que ele era o típico. Tu falou aí, não é o nerd, é o O gênio, gênio. entendeu? É o cara que sabia cálculo 4 antes de entrar na faculdade, entendeu? É aquele tipo de cara, assim. E aí eu lembro que teve umas provas, assim, que eu tava sofrendo, e eu tava chorando, e eu tava me sentindo overall, me sentindo, como é que é em português, gente? Overwhelmed. Sobrecarregada. Eu me tornei essa pessoa que sabe só umas palavras. Isso é normal. Tem nome pra esse fenômeno, tá? É um fenômeno normal de quem aprende E outro eu lembro idioma. que ele chegou pra mim e falou assim, e assim foi genuíno a sugestão dele. Ele falou assim, Tainá, tu realmente quer fazer isso na tua vida? Ele basicamente falou assim, quem sabe tu para e faz outra coisa da tua vida, Caraca. porque acho que tu não tem. É... Você quer dizer, aquilo doeu tanto, na época eu fiquei pensando assim, não, ele tá certo. Porque ele era uma pessoa, não era uma pessoa que me botava pra baixo, por exemplo, era uma pessoa que tava ali, ele tava vendo a minha circunstância, que é totalmente diferente da dele, da realidade dele. Mas não, só porque essa pessoa de repente vai fazer outra coisa e vai se dar melhor na vida, né? E eu lembro que aquilo foi muito importante pra mim, porque eu me dei de conta o como eu precisava da aprovação de pessoas que eu considerava como o estereótipo de quem nasceu pra ser dev. O que eu não via nem como dev, eu via como alguém, meu Deus, aquela pessoa que eu conheço em 2014 é onde se destaca totalmente, trabalha para o exterior, ganha em dólar numa realidade onde não existia, sabe? Essa coisa que tá num pedestal, assim. Uhum. Então isso foi muito importante para mim começar a ver que eu precisava, que eu tinha o meu tempo, que eu tinha a minha trajetória, o meu propósito era maior do que qualquer sentimento, vontade ou inaptidão, e que eu deveria tentar desenvolver todas as coisas que eu precisava para chegar lá. Então acho que foi aí que começou a questão da resiliência, assim, porque se eu não adquirisse essa característica, eu sem dúvida teria parado. E desenvolver assim um pensamento crítico, aprender a tomar as minhas decisões. E algumas vezes a decisão vai ser errada e eu tenho que arcar com a consequência da minha própria decisão e está tudo bem.
faz parte do crescimento, faz parte de ser uma pessoa adulta e responsável. E essas situações eu só pude experimentar por causa do processo da faculdade ali, né? Onde a gente começou com 20 ou 30 e nos formamos 4 no Nossa. final. Então, Você se apaixonou pela área no processo? Nesse processo? acho que não. Ou não? Acho que sim, Sinceridade. apaixonar, então, porque eu sou uma não sei se eu diria apaixonar. Eu acho assim que eu adquiri satisfação em quando eu agrego valor, quando eu consigo fazer algo bem, quando eu tô muito focada resolvendo um problema, fazendo um algoritmo, fazendo alguma e eu tô focado naquilo e só existe aquilo. E é legal. Aquele momento é divertido. Aquele momento eu tenho satisfação, eu tenho prazer, eu tenho uma sensação de, serviço bem feito, sabe. Por que eu não diria Ah, legal apaixonar? demais. Eu ainda tenho um problema em conseguir desligar minha mente do meu bug ou do meu problema de trabalho. Então, isso me consome muito a minha energia mental. E só por isso acho que eu não sou apaixonada, porque eu tô tendo ainda uso muito do meu tempo gerenciando pra mim não entrar num burnout ou deixar de ser eficiente, por exemplo. Então eu acho que de repente com mais experiência Faz sentido. Não te julgo, Tainá, não te julgo. Eu sou o mesmo. E esse problema é bem comum. Eu acho que grande parte dos devs passam por isso. Principalmente aqueles que são apaixonados pelo problema que tá resolvendo, né? Pra mim, o maior pavor é ter um problema na sexta-feira. Porque eu já fico a sexta-feira inteira ansioso pra resolver ele antes do final do dia. Porque eu não quero chegar no sábado e no domingo, tá com esse bugzinho na minha cabeça me incomodando, batendo tipo assim, e aí, você achou solução? meu, E o aí, você achou mesmo. solução? Eu não tenho trabalhado nos finais de semana, mas às vezes eu penso: "Não, eu vou pegar só uma horinha aqui, só pra mim ver aquela coisa que eu queria só prestar atenção". Cara, o que Que eu eu acho achei, É, eu achei a pior que às vezes você solução. tá que não trabalhando num era no final negócio das contas, que você tá, tipo, num processo de aprendizado, desenvolvimento, você quer conseguir terminar aquilo ali, você quer aprender e conseguir entregar, acaba virando por isso que mistura, né, vira um objetivo pessoal, faz parte do seu trabalho, mas você quer ali fazer aquilo ali pra ter aquela satisfação, igual a Tainá fala: "Putz, entreguei. Não, consegui fazer isso aqui. Tá feito. Olha que bonito o meu trabalho aqui". E eu acho que isso é um sinal de paixão, viu? Eu diria que, ao contrário do que você disse, que é isso que quer dizer que você não tá apaixonada pela. Você não foi tão apaixonada pela área, eu acho que é o né, contrário. acho que Porque eu acho pode que. ser, mas Não, mais que paixão, isso é amor pela área. É aquele que, mesmo quando ela te faz mal, você fala: não, eu escolhi essa área, eu gosto, eu quero entregar, eu vou continuar pensando no problema. Pode falar, Tainá, que é uma é Cara, é tipo relação de isso, amor e amor e ódio tá com ódio, certo. talvez. certeza. Vamos definir assim. É uma aham. Te É uma convencemos, e te não deixa de ser convencemos. verdade, é uma relação de amor e ódio. Às vezes eu amo meu trabalho, eu penso: "Meu Deus, eu ganho muito bem, olha como é tranquilo o meu trabalho". Aí vem um problema, eu penso: "Não ganho o Que eu suficiente, tô eu fazendo vou vender minha aqui? arte na praia ou alguma coisa". Qual que foi a sua maior dificuldade nesse trajeto, né? Você se descreveu como uma pessoa que não tinha o estereótipo da área, queria trabalhar remoto para uma empresa internacional ganhando em dólar. Você conseguiu. Nessa trajetória toda, qual foi a sua maior dificuldade? Um momento específico ou de forma geral? No sentido de até entrar na área ou na minha trajetória como um todo A sua na minha trajetória experiência como com um o meu todo, trabalho? até chegar no ponto que você falou, ó, já estou trabalhando de forma remota para uma empresa internacional ganhando em dólar. Você alcançou o seu objetivo. Qual que foi o maior desafio nessa trajetória? Acho que até começar a trabalhar, vou botar um marco em 2020, porque acho que o meu maior desafio em profissão veio depois, Aham. veio nessa agência que eu estava trabalhando. Eu acho que até eu pegar esse trabalho, trabalhando pra uma agência americana, foi, sem dúvida, vou reforçar a questão da resiliência, do tentar entender: "Não, só um pouquinho, não vou usar minha energia mental me comparando com ninguém, ou se eu deveria estar em determinado nível, ou fulano aprendeu tal coisa em determinado tempo", e acho que aprender a respeitar o meu tempo. Acho que esse foi um dos maiores desafios, porque aí eu parei de tentar olhar pra fora e usei toda a energia pra trabalhar em mim. E, tipo, tirar o melhor proveito dentro das minhas capacidades e desenvolver as que eu não tinha. Isso é muito difícil porque não tem a ver com programação. Isso É, tem a ver com a tua base. sim. Então tem a ver com a tua história, com a tua visão de ti próprio, a visão do mundo. Não é algo que sentar e estudar te ensina, né?
É algo que você tem que Exatamente. olhar pra dentro e trabalhar Então eu acho que pra conquistar. inclusive meu momento de: "Ah, vou atravessar para o exterior e tal", eu já vinha num processo longo de lendo livros, de hábitos, Se tentando preparando, né? entender, buscando perspectivas da vida que eu não tinha sido ensinada, eu não tinha tido a oportunidade ainda de experimentar ou de visualizar, né, de criar esse modelo mental. Então acho que sem dúvida essa foi a o maior desafio, mas aí foi um desafio além do profissional. Mas ele começou porque eu queria crescer nessa área. Eu queria eu sabia que se eu continuasse na minha personalidade, nas minhas limitações, eu não teria chegado onde eu tô, Entendi. porque eu era alguém mais dependente, guriazinha quietinha, que não fala, que não nada. Então e nessa área tu precisa estar constantemente enfrentando problemas, enfrentando situações que vão, sei lá, perder não sei quantos milhares de dólares porque tu fez um erro de programação, por exemplo. Meu Hum. Deus, vou morrer, vou me jogar da janela porque não sirvo para esse mundo. Não perdi, eu não fiz isso, tá, mas É, houve situações que muito bem poderia ter sido eu, entende. Então nós estamos todos juntos, estamos tudo no mesmo barco, É, nós todo mundo sofre igual. faz parte. Todo É, mundo já cometeu um bug sério, faz então parte. acho que seria, entender meu tempo, desenvolver pensamento crítico, não buscar nas outras pessoas o caminho ou o que eu tenho que estudar, ou como eu tenho que estudar, porque no final das contas eu sou a melhor pessoa pra me autogerenciar, pra escolher um caminho pra mim, porque eu sei o meu contexto, eu sei o meu momento, eu sei os meus pontos fortes e fracos. Então acho que ter uma autogerência, assim, foi o mais Ô, difícil. Tainá, e você acha que esses são. A gente tem um momento aqui nos nossos episódios que a gente pede para o convidado compartilhar qual é o código de carreira. O que, que foi determinante, que é importantíssimo para você chegar onde você chegou na carreira. Então, isso que você falou, você considera que são seus códigos de carreira? Sim, considero. Inclusive, isso é muito complicado, porque eu recebo essa pergunta muito frequente, tanto no Instagram quanto pessoas que eu conheço. "O que que tu fez pra tu chegar onde tá? Meu Deus, eu também quero". E eu penso assim: "Meu Deus, o que que eu fiz?". é a clássica. Não s não sei o que que eu fiz. Então, mas no sentido claro, existe todo um processo, não foi um milagre, né, mas a questão é que não existe um processo assertivo e objetivo. Então o meu processo, mesmo eu em retrospecto, eu poderia dizer: "Ah, eu fiz tal coisa", ou mas não foi isso, entende, foi meu processo como um todo. E as características que eu diria é a resiliência, e tu aprender a buscar desenvolver esse pensamento, não sei se pensamento crítico seria a palavra correta aqui, hã, a expressão correta, mas eu acho que essa habilidade de tu entender que não existe um caminho único, que não tem outra pessoa que vai te dizer se faz curso X ou curso Y, ou em tanto tempo tu vai ser isso ou aquilo, porque é muito individual. E acho que tá nesse ponto inclusive a confusão tamanha que se tem dentro dessa área. Porque eu posso te vender uma coisa e essa coisa é verdade pra minha realidade e vai ser verdade pra realidade de outras pessoas. Mas não é a média, não é uma verdade absoluta, Sim. não é pra todo mundo. Não vai ser Então, pra todo mundo, né? acho que seria isso, assim. E é um caminho que a gente tem que traçar, né? E cada um traça o seu caminho e reage de acordo com as coisas que surgiram nesse caminho. E não adianta duas pessoas tentarem seguir o mesmo caminho, porque as circunstâncias que vão surgir e as reações que você vai ter que tomar podem ser certas em um momento, podem ser erradas em outro, mas vai ser individual para cada pessoa que estiver trilhando esse caminho, mesmo que seja seguindo exatamente o mesmo caminho. Eu tenho um exemplo muito bom de uma pessoa que eu conversei semana passada, estudou comigo na faculdade, e ele trilhou um caminho muito semelhante ao meu. Ele estudou comigo na faculdade, formou acho que 6 meses antes de mim, e ele trabalhou em 2 empresas que eu trabalhei, nos mesmos projetos, só que em tempos diferentes. Eu trabalhava num projeto, quando eu mudava de projeto, ele foi e pulou para esse projeto. Quando eu mudei para outro projeto, ele foi e seguiu esse mesmo projeto. Eu vim para o Canadá para trabalhar na Sony, ele foi para o Canadá para o outro lado, para Toronto, trabalhar, fazer o mestrado dele, fez o mestrado, fez doutorado, e agora tá vindo trabalhar aqui em Vancouver, na área também. Então, assim, 2 caminhos muito semelhantes, fizeram o mesmo curso, traçaram, tipo assim,
não tinha como ser mais igual o caminho que a gente traçou, mas no final das contas, uma escolha diferente fez com que um seguisse para um lado, outro seguisse para o outro, gastasse mais tempo, menos tempo, experiências diferentes. Então, assim, Cada um tem um não contexto, tem né, mapa do cara? caminho, tá? O mapa é E acho que isso é um ponto muito interessante que eu vejo muito no Instagram, que eu tenho faz um tempo. A quantidade de perguntas de pessoas que eu vejo fazendo as perguntas que eu fiz anos atrás. E hoje eu penso assim, não, eu tenho que dizer pra ela que não é essa pergunta que ela tem que fazer. Ela tem que fazer outra pergunta. E a pergunta não é pra mim. E a pergunta é pra ela própria. Ela vai pegar referência, é claro, né? Tenho muitas opiniões a respeito disso, a gente não tem tanto tempo pra falar sobre isso, mas quando eu falo de pensamento crítico, olhar pra si, é justamente tu entender que. Peraí, galera, buguei. Perdi o. Tela azul, reinicia. Deixa eu tomar uma água pra ver se volta. Sabe o que que eu Não, acho? Eu acho você que tá no, numa pegada boa aí. Pode ir, Lucas, eu acho que no desculpa. final ficam as inspirações, sabe? As pessoas nos inspiram e às vezes vai ter uma coisa, um detalhe na jornada de outra pessoa que vai servir de inspiração e de exemplo pra mim, um comportamento, uma escolha que eu vou conseguir aplicar na minha própria carreira também, que vai fazer diferença pra mim. Não significa que eu vou traçar o mesmo caminho, fazer as mesmas escolhas, né? Esse é inclusive um dos propósitos do código de carreira, é trazer inspiração para as pessoas, através de outras pessoas que alcançaram algum sucesso na carreira, né? Para que quem está assistindo, quem está ouvindo de longe, possa se inspirar, não exatamente tentar copiar ou seguir aquele mesmo caminho, mas às vezes, como eu falei, é um detalhe, um comportamento. Poxa, você falou muito sobre resiliência, talvez seja o que algumas pessoas precisam escutar agora, precisam ser mais resiliente. Isso vai fazer diferença na carreira delas, né? Tenho mais uma pergunta. Talvez essa pergunta não leve a lugar nenhum, ou talvez você ainda não tenha pensado nela, mas eu acho que é uma pergunta interessante. E talvez, se você não tiver resposta, é algo que você vai pensar depois. Eu vejo que sucesso é um alvo que está sempre em movimento. Quando a gente está em uma fase de vida, a gente pensa, não, meu alvo de sucesso, eu vou ser um profissional de sucesso quando eu chegar no ponto A. No seu caso, sua visão de sucesso era conseguir trabalhar e receber em dólar. E você conquistou isso hoje. Então eu aposto que a sua visão de sucesso agora já mudou. O seu alvo de sucesso já foi um pouquinho na sua frente. Você chegou a Sim, pensar sobre qual é o seu próximo alvo de sem sucesso? dúvida. Muito obrigada por essa pergunta, porque eu me lembrei de uma coisa, seguindo aí a pergunta, inclusive, anterior, do qual seria, deixa essa de carreira, esqueci o O nome. código de carreira. Código de Código de carreira. carreira? É, não posso dizer que eu tive uma rotina específica ou um hábito específico. Eu tive momentos de vida diferentes, então tive momentos que eu tive uma rotina melhor, onde eu levantei mais cedo e estudei. Tive rotinas que eu estava acordando meio-dia, entrando madrugada, estudando, então eu não posso atribuir o meu sucesso ou o meu desenvolvimento a um processo em si. Eu sei que se eu tivesse tido uma rotina saudável, uma alimentação saudável, fazer uma meditaçãozinha 5 minutos de manhã, hoje eu sei o quão isso é poderoso pro meu dia a dia hoje. Então, 10 minutos de meditação é a diferença em eu ser super produtiva de manhã ou não, pela desacelerar a mente, assim. Mas o que eu iria dizer é que uma coisa que eu tinha nesse processo todo foi definir, como eu comentei, eu tinha um notes e eu defini a minha visão. E não era uma visão de emprego, era uma visão de vida. O que eu gostaria de fazer com aquele emprego? O que eu gostaria de fazer com aquele. O dinheiro em si não era atraente, porque eu não sou uma pessoa assim, eu quero comprar. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, ou eu quero comprar roupa, ou coisa. Eu nunca tive essa questão mais material, então eu não tinha ambição a respeito dessas coisas. Mas eu era muito focada na minha família. Então, como eu disse, eu tenho irmãos mais novos. Meus irmãos nós fomos criados com pai e mãe, então eu sempre tive um olhar mais materno, eu acho, por eles, assim, um cuidado, porque eu cuidei muito deles. Uhum. Então, meu objetivo era, não, olha só, se eu não tiver essa condição, aqui ninguém cresce. Que não que seja um problema, mas vai todo mundo trabalhar num comércio ou num supermercado, que é difícil tu crescer ali dentro, se O que tu te não deu estiver força pra fazendo Sim. realmente mudar um essa plano de carreira dentro da realidade, né, empresa. Tainá? Tipo, é. Foi mudar a realidade. Então era uma questão de vida, de existencial e das pessoas que eu amava. E aquilo foi motivação suficiente pra mim. Então Não tem motivação maior, né? eu tinha essa visão e toda uma idealização de família também, aonde não cresci com a minha mãe, me teve com dos 14 para os 15.
Então por isso eu fui criada pela minha avó. Então eu tinha toda uma idealização, não, eu quero dar estrutura para os meus filhos que eu não tive, eu quero dar tanto intelectualmente quanto financeiramente, eles vão ter o que se é possível sonhar com essa situação de tu trabalhar pro exterior, tu ganhar em dólar. Então eu tinha um notes com todas essas definições do que eu faria com esse dinheiro. Porque lá tinha um valor, eu quero começar meu primeiro trabalho com 85k. Tipo, um valor pra mim que, meu Deus, eu pensava, não, quando eu for staff, de repente eu ganho isso. Hoje eu sei que não é assim. Não, mas isso que eu olhava pra aquilo parecia uma coisa tão irreal, e aquilo me assustava. Porque eu não tinha ambição, tipo, o Uhum. que eu faço com isso aqui? E esse documento com essa visão de vida, do que eu iria adquirir se eu alcançasse aquilo. E eu montei alguns bullet points, assim. Tá, eu preciso aprender inglês. Sei lá, nesse ano eu preciso ler um livro em inglês. Inclusive, meu primeiro livro em inglês não foi muitos anos atrás. Foi 3 anos atrás. Eu trabalho Uhum. 2 e pouco pro exterior. Então, claro, eu sabia, como eu disse pra vocês, mas ler um livro de capa a capa, em inglês, a gente tá falando de alguns anos atrás. Sei lá, 4 anos, não 3, mas eu tinha esses goals, assim, esses objetivos mais genéricos, mas me ajudou a manter um tracking do. Era meio que a sua visão de sucesso, né? Era onde você imaginava que você se sentiria realizada naquele momento da sua vida. E hoje você tem um novo notes com visões para o futuro? Tem algumas. Aí já tá mais relacionado a. Inclusive, quando se perguntar de sucesso, eu fiquei pensando, tá. Eu ainda não considero que eu sou bem sucedida em vários aspectos. Porque eu tenho definições de sucesso que. Acho que não é pra esse podcast, mas. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida eu tenho. Também não tenho nenhum hábito, não tenho nenhum plano bem traçado, mas eu tô montando essa visão. Porque pelo menos isso eu vi que eu preciso de um. Não é um motivador, mas uma força Um propósito. interna, intrínseca. Que vá me ajudar ali nos momentos, tá? Eu não quero isso aqui, vou fazer outra coisa. Tá, mas só um pouquinho. Pensa por quê? Porque tá difícil? Tá, então o que tu precisa fazer pra ficar menos difícil? Pra tu usar menos tempo. Então, Uhum. vê o problema e monta um plano de ação pro problema, independente se tu era ou se tu não. Se tinha habilidade ou se tu tem um estereótipo ou não, né? Faz sentido. É bem o Uhum. que você falou, tipo, esforçado Gênio. versus o gênio, né? E eu sou o típico Uhum. muito esforçado. Eu me tornei esforçada. Eu acho interessante que você falou que para você hoje você não se considera com uma posição de sucesso. Mas se o seu eu, lá que escreveu o primeiro notes, olhasse para você hoje, ele ia falar: "Uau, ganhei na Aham. vida". Entendeu? Eu acho que é essa visão que quando a gente alcança o primeiro alvo, a gente começa a enxergar que: "Espera aí, eu alcancei onde eu queria chegar, agora eu tenho que colocar o próximo, agora tem que ter o próximo", porque a nossa visão de sucesso vai crescendo junto com a gente, né. Quanto mais alto a gente sobe, mais a nossa visão de sucesso sobe. E acho que isso é natural do ser humano. Eu ia te perguntar qual que é o livro que você falou que leu em inglês? Indicação pra galera que você quer deixar aí? Ah, ótimo. Seria uma indicação mesmo. Que é Hábitos Atômicos, Caraca, esse livro James é bom Clear. Ah, top. demais. Esse livro é muito bom. Esse livro pra mim foi assim, ó, foi um dos momentos da minha vida Puf. que eu acho que eu tive uma Emoji curva da ali cabecinha de. Aham. explodindo. Puf. Que foi quando eu acho que a gente tá falando de um pouco mais, eu acho, tá? Mas a gente tá falando aonde eu tive digamos, uma visão de que não era que eu que vim defeituosa de fábrica e, sei lá, não tive estrutura. Eu era ruim em matemática, eu mudei não sei quantas vezes de colégio, então eu não tinha amizade, eu tinha perdido matéria, então eu tenho uma história assim que era pra dar tudo errado. E então foi ali que eu vi, não, só um pouquinho, eu só tenho maus hábitos. E eu tô fazendo as coisas da forma errada, eu faço a mesma coisa esperando um resultado diferente. E cada vez que eu faço, eu tô me provando que eu não sou capaz. Então não só um pouquinho. Foi, acho que a partir daí que eu comecei a dar um passo atrás, sabe? E começar a ver um pouquinho mais. Não, só um pouquinho. O que que eu. Tá, o problema não sou eu, o problema é as coisas que eu faço, ou a forma como eu encaro as coisas, né? Então esse foi um livro, sem dúvida. Tipo, meu top. É o meu primeiro Link na livro, se tu descrição. perguntar.
de qualquer área. O link vai estar aqui na descrição, viu, gente? Inclusive, eu tenho ele em português e inglês, e sempre que eu dou livro de presente, eu dou esse livro. Oh, maravilhoso. Ah, legal. Tainá, Tainá, tamo eu tô muito acabando, feliz com a sua Tainá. participação. Que isso, cara. Foi muito Acabou, o papo legal. tá tão Gostei demais de conhecer essa gostoso, né? história. É bom que assim, já fica, já guarda pro próximo, né? Que você vai participar. Ah, sim. Ai, adorei, gente. Foi a minha primeira, Ah, meu legal primeiro podcast. demais. Acho que eu tô bem. Tipo, a conversa com vocês foi super à vontade aqui. Muito obrigada por ter me convidado. Sempre que quiserem também, tô disponível. Que bom. Compartilhe com a galera suas redes sociais, o que você quiser deixar aí pro pessoal te encontrar. Bom, Code with Tests no Instagram. Fica a dica. Fica a dica. Bem singela a minha dica no @ mesmo. E no LinkedIn, acho que é Tainá de Oliveira. Eu tenho até que botar no link do Instagram ali pra redirecionar pro A gente deixa na descrição também. LinkedIn, mas dá. Acho que as duas eu nem uso muito rede social, tenho que usar um pouquinho mais o Instagram pra responder as pessoas, coitadas. Se alguém me segue lá, galera, eu ainda vou responder vocês. Me desculpem, eu só ando muito ocupada. Vou responder todo mundo. E é isso, pessoal. Pô, Tainá, sim, prazerão te receber aqui. O papo foi muito bom. Acho que você deixou aí códigos de carreira preciosos que vão ajudar aí. Galera, muito obrigado por mais esse episódio, por acompanhar aí com a gente. Valeu! Abraço, galera. Até o próximo. Valeu, falou.